Nós vamos falar agora de um dos livros do Dostoiévski, que é um dos mais famosos dentre as suas escritas e que, ao meu ver, foi um pouco mais parecido com uma novela cheio de vários acontecimentos que nos entretém e que nós ficamos nos questionando, que acaba nos trazendo o porquê de um escritor clássico ser tão conhecido e tão aclamado neste meio tempo. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse livro dos irmãos Karamazov. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Aqui a gente conversa sobre livros, sobre escrita, sobre vários outros assuntos, mas com toda certeza aqui eu compartilho também, principalmente, as minhas leituras, as minhas impressões de alguns livros que eu vou lendo. Recebo algumas indicações também de outros livros para ler, mas o livro de hoje é um dos que eu queria conhecer por conta de já ter lido um do mesmo autor e ter sido bem mais pesado, mas a leitura desse foi um pouco mais dinâmica. Mas antes da gente passar para o nosso vídeo, para a gente conversar sobre esse livro, quero te lembrar mais uma vez, se inscreve aí no canal, ative as notificações, porque isso vai me ajudar bastante a continuar criando conteúdo por aqui, tá bom? Então, aguardo que você já se inscreve e curta esse vídeo para que a gente possa continuar. O livro em questão é este daqui, Os Irmãos Karamazov, que como vocês podem ver, ele tem este daqui, eu peguei emprestado para o meu irmão, a capa é muito bonita, não só de um lado, mas do outro. É capa dura. E esse daqui é um livro da edição da Martin Claret, que ele conta com vários detalhes aqui, muito bonitos, dentro da sua estrutura. E que, se eu não me engano, o meu irmão conseguiu esse aqui quando ele estava assinando a tag, a tag livros, uma coisa assim. E aí ele conseguiu essa edição deles. Mas para a gente entender, primeiro, o Dostoiévski, um autor que a sua escrita acaba sendo bastante reflexiva, bastante alusiva quanto à questão da culpa do ser humano e quanto à questão do quanto isso pode nos causar mal, de certa maneira, né? Então é muito característico algo desse autor que ele acaba utilizando. E, diferente do outro livro que eu já li dele, que foi o Crime e Castigo, este livro aqui dos Irmãos Karamazov, ele não tem a mesma temática, porque eu achei a escrita, de certa maneira, se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, foi um dos últimos livros que foram publicados do Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, e eu achei a escrita mais fluida, muito mais parecido com o que a gente está acostumado de ver as dinâmicas, quando tem muitos personagens como este livro, de como é que ele conduz isso, que até parece mesmo que a gente está ali vivendo um filme ali dentro deste livro. Então, este livro conseguiu me transportar para a história, diferente do Crime e Castigo, que não conseguiu fazer isso, talvez pela escrita mais pesada, ou pela escrita onde você não sabe de fato se você está conseguindo entender ou se é o personagem que está delirando. E já nesse não ocorreu isso tantas vezes. E dentro dessa história, nós acompanhamos ali o Fyodor, que tem 3 filhos, um com que é mais velho, que é o Dmitri, que é conhecido como Mitya, que é o mais velho de todos. E depois ele se casa novamente e tem mais 2 filhos, que um se chama Ivan e o outro se chama Alexei. Que, pelo que nós entendemos, o Alexei é para ser o principal da história. Dentro dessa sistemática, nós vemos o mais velho, o Dmitri, querendo reaver o patrimônio da sua mãe, depois que ele já se torna adulto, para realmente ele ter direito a essa herança. O que acaba causando certas complicações na vida, tanto do pai quanto dos filhos, principalmente por ele não ter criado nenhum dos 3 filhos dele e ter deixado eles à mercê por outra pessoa. Então, a gente acompanha essa história com essa narrativa, onde
nós acompanhamos primeiro a diferença dos três filhos, né? O Dmitri sendo ali, indo para o exército em um certo período, mas que ele parece alimentar as mesmas ideias do pai, de gostar de beber, de gostar de estar com as mulheres. Onde a gente tem ali o Ivan, que é mais voltado ali para a parte dos estudos, da preparação, principalmente, né, sendo o escritor ali de certa maneira, pelo que eu percebi ali. E nós temos o Alexei, que é o mais novo, onde o Alexei, na realidade, ele tinha e almeja o sonho, né, de ser ali uma espécie de sacerdote numa igreja. E a gente vai acompanhando essa história, primeiro começando entendendo como que aconteceu a história da infância dos três personagens. E também entendendo o que o nosso Fyodor fez. Além desses três filhos, aparece mais um outro filho bastardo do nosso Fyodor, e que a gente acompanha ele somente nas bebedeiras, né? Principalmente enquanto seus filhos ali estão tentando se criar sozinhos, né? Ele acaba está sempre bêbado ou aproveitando em algum momento com as pessoas e gastando dinheiro, mas ele ainda assim é um bom administrador do seu dinheiro de certa maneira, porque ele não gasta de forma exorbitante. E dentro desta narrativa, né, nós acompanhamos ali, primeiro, né, o Alexei sendo o mais sensato, o que conhece mais do que é bom e do que não é, por acompanhar, né, o padre Zósimo, que é um dos mestres ali que até realizava curas. Ele acaba acompanhando ele, e acaba que todos os outros irmãos, né, para tentar resolver o problema do Fyodor com o Dmitri, eles acabam se aliando com o Alexei para ver se ele consegue chegar a um meio termo para eles. Mas isso acaba não acontecendo. E aí a gente acompanha todo o enredo da história, que gira em torno de um assassinato, para descobrir quem é o assassino, de quem é a culpa, quem foi que causou tudo isso, se foi um dos três filhos, se foi o filho bastardo, por quê, o que foi que levou a esse crime, né? Onde a gente sabe que, desde o início do livro, a gente sabe que quem faleceu foi o Fyodor, mas quem o matou é que o livro vai tentar nos mostrar, mostrando os acontecimentos durante esse período, mas antes disso, né, o Dostoiévski nos traz ali uma explicação, uma espécie de descrição de como tudo chegou àquele momento, né, aquele patamar, e por que cada um alimentava uma espécie de rancor ou certo desavença com o pai. Então a gente acompanha isso, e que em muitos momentos eu estava pensando ali que estava basicamente com a novela, porque a gente acompanhava uma pessoa e depois a gente acompanhava outra e depois a gente voltava de novo para um outro acontecimento onde basicamente a gente estava transicionando, né, entre essas cenas dos personagens e tentando entender, mas que nos traz essa sensação de mais proximidade da escrita, dos personagens, que foi muito satisfatória. Apesar de ser um livro que, né, nós consideramos como um calhamaço, porque que tem 911 páginas, mas que foi um livro que eu me empolguei bastante para lê-lo, gostei bastante da escrita, gostei da história, apesar de que acredito que a parte do Dostoiévski de sempre meio que a culpa acabar causando certo desconforto físico seja mais característico para mostrar o quanto a nossa consciência pode pesar quando a gente faz ou comete alguma coisa errada, né? Então acredito que é muito mais característico disso, né? Principalmente. E que ele não deixou de apresentar isso de nenhuma forma. Então, nós acompanhamos vários assuntos, personagens, onde aqui a gente acaba acompanhando traições, a gente acaba acompanhando promessas, amores ali
velados, de certa maneira, a busca por tentar encontrar um caminho para seguir, né, principalmente do principal ali, que é o Alexei, pelo que o próprio Dostoiévski nos fala. Mas que a história em si ela nos envolve e nos leva a conhecer a escrita de uma maneira diferente do Dostoiévski. E que aí eu vejo de forma diferente a escrita do livro do Crime e Castigo e este livro, né? Porque basicamente são escritas muito diferentes do mesmo autor e que eu gostei muito mais desse. Talvez você que já tenha lido algum livro dele pode me mostrar, às vezes, um outro livro que também tem um aspecto um pouco diferente. Mas acredito que é algo que nós precisamos experimentar e eu acredito que você também vai gostar de experimentar esse livro. Se você gosta, né, de literatura clássica, acredito que é um livro que você deva ler. E mesmo que você não goste, tente ler alguma coisa desses clássicos, para que você entenda o porquê que eles chegaram a ser clássicos. Isso principalmente falando para quem também escreve, que com toda certeza deve ter alguns escritores por aí que também gostam de ler e de falar sobre livros, que para nós que somos escritores, uma das coisas mais importantes, de fato, é tentar entender o porquê que aquele clássico se tornou um clássico. O que é que levou ele a se tornar um clássico? É a escrita? É a capacidade de montar um mundo? O que que é? É o enredo? É a forma que ele descreve os personagens? E é isso que a gente tenta observar. E aqui os personagens são muito bem reconstruídos, todos são bem trabalhados, e a gente não fica sentindo que perdeu muita coisa dentro dessa escrita. E eu gostei bastante do livro, apesar de ter lido de certa maneira rápido, né? Eu li com 18 dias, mas eu precisava terminar ele e até em alguns dias eu li mais de 100 páginas, basicamente. Então foi um livro excelente, gostei muito. E eu quero saber de você. Você já leu este livro? O que que você achou? Me conta aqui nos comentários, tá? E lembrando mais uma vez, se você chegou até aqui, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, porque isso vai ser muito importante para mim e com toda certeza vai me ajudar a trazer mais vídeos aqui para você. Então eu vou ficando por aqui. Espero que você leia este livro, assim como eu. Se você quiser adquirir, o livro vai estar aqui embaixo, tá? E se você quiser conhecer também a minha escrita, você pode ver aqui, ó, que eu tenho 2 livros, tá, publicados de maneira física, que é O Som que Nunca Expressei e O Herdeiro da Mata. Tem um outro livro, um e-book também, que é O Gênio Incontrolável. E se você quiser conhecer, eles estão aí na descrição para que você conheça as minhas obras, a minha escrita, para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse conhecimento. E com toda certeza eu acredito que alguma delas vai te cativar e vai te emocionar de alguma forma. Então espero você do outro lado. Te vejo no próximo vídeo.